bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Pode Falar, podcast sem censura que respeita a sua liberdade de expressão. Para quem não me conhece, eu sou a Laila, sou ativista política, influenciadora digital e não tô sozinha nessa, eu tô com a minha amiga Dandara. Se apresenta aí, Dandara, e apresenta o nosso candidato, o nosso convidado. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Dandara, eu também sou aqui de Piracicaba, também produzo conteúdo político, sou ativista política, cristã e conservadora também. E hoje aqui no nosso primeiro episódio, nosso primeiro convidado e entrevistado é o Robson Calabianchi, mais conhecido como Fuinha, candidato a deputado federal por São Paulo. E aí hoje a gente vai conversar sobre as principais pautas dos seus projetos, da sua vida pessoal. Enfim, se apresenta aí pra gente. Boa noite, meninas. Obrigado pelo convite. É um prazer fazer parte, do primeiro episódio do canal. E é uma honra estar aqui, hoje com vocês. Eu tenho desenvolvido esse trabalho aí nas redes sociais de comunicação, assim como vocês, no meio político. E, poxa, ser convidado aqui para o primeiro episódio, de fato, é uma honra. E espero que eu possa preencher o espaço da forma que vocês esperam. Isso aí. A gente queria falar um pouco, primeiramente, da sua vida pessoal, Fuinha. A gente sabe que você é cristão, mas há uma dúvida que não só eu tinha e outras pessoas têm também, é se você nasceu no lar cristão. Quais são as suas origens? E se não, como foi essa transição? Eu acho que, assim, na minha opinião, nascer no lar cristão não significa ser cristão, né? Sim. Até mesmo muitos jovens nascem e até depois têm um encontro verdadeiro com o cristianismo. E eu queria saber como foi essa sua experiência no lar, no desenvolver, no conhecer, na conversão. Então, eu nasci num lar cristão, Meus pais, eles se converteram em 2000, mais ou menos, então eu tinha 4 anos, assim, basicamente eu cresci dentro da igreja, E sempre tive uma base bem conservadora, Meus pais, eles me ensinaram muito os caminhos que seguir diante do que a Bíblia ensina pra gente, E, enfim, porém, teve um período na minha vida ali, quando eu tinha meus 19, 20 anos, Aquela idade, Aquela idade, que eu acabei se esquecendo um pouco de Deus, que vim, na verdade, um pouco com o que eu comecei a viver na internet, que aí eu vou contando depois do podcast pra vocês. Mas eu cheguei e saí um período ali da presença de Deus, e aí só após, mesmo lá com uns 22 anos, assim, que eu fui ter um encontro de fato, assim, com Incrível, Deus. Como que foi, assim, você sente muita diferença de antes e depois? Você mudou muito? Como foi o processo da sua conversão mesmo? Então, porque assim, eu vou do início já, vamos começar a história então já lá atrás para ficar mais fácil. Eu comecei na internet, de fato, em 2015 para começo de 2016. Nesse período, eu sempre fui muito firme assim, com Deus, Enfim, estava nesse lar cristão. Meus pais são comerciantes, então eu trabalhava com eles, então tinha aquele momento sempre família e eu não desviava ali do foco. Em 2015 eu ganhei bolsa para fazer medicina veterinária. Eu fiz o cursinho, ganhei a bolsa, só que nesse mesmo período começou a explodir os conteúdos na internet. O YouTube estava em ascensão. E aí eu peguei e coloquei na balança, fazer 5 anos de faculdade de medicina veterinária ou começar um trabalho na internet. Porque naquela época o Rezende ainda, saiu uma matéria dele, ele tinha 17 anos e ele tinha acabado de comprar uma BMW, Nossa. E aí eu olhei aquilo ali e falei, caraca, Eu quero. eu quero. Eu vou começar a fazer faculdade, 5 anos de faculdade. E aí, depois mais uns 3 anos aí pra eu começar a ganhar dinheiro. E o menino com 17 anos tá estruturado fazendo vídeo em casa. E aí eu comecei a fazer alguns vídeos, E só que aí eu comecei a fazer esses vídeos, só que eu sempre fui um cara muito temente a Deus. E aí eu sempre falava pra Deus, olha, me abençoa, pai, e tal. Eu queria aquele negócio firme. E aí, no ciclo de amigos e até dentro da família, tinham pessoas que não apoiavam o projeto que eu tinha, Falavam, isso é loucura, largou a faculdade pra fazer isso, vai dar errado. E, cara, aquilo ali pegava muito, Porque eu literalmente estava dividindo a minha vida, ou era a faculdade ou começar um sonho. E pegou muito, só que aí eu falei, não, vou pra cima. Meu pai e minha mãe abraçou a ideia, assim, grandão, falou, tamo junto. Só que naquela época meu pai tava bem quebrado financeiramente. E aí minha mãe começou a produzir em casa, fazer trufa caseira pra vender, e tal. E aí ela fazia e eu saía pra rua pra vender. E aí o dinheiro que eu convertia, eu comprei as câmeras, os negócios pra começar o meu canal no YouTube. E aí eu fiquei, uns 8 meses vendendo trufa, E convertia bem, era um bom vendedor, Acumulei, eu vendia umas 120 trufas por dia, assim. Eu ganhava R$1 por trufa, então garantia mais R$100 por dia ali, era bem legal. E aí eu saía com a caixinha de isopor ali e pau no gato, vendendo as trufas. Quando foi mais ou menos ali em janeiro de 2016, eu tinha uns 120 inscritos no canal, Tava bem pequeno.
E o nome do canal era Irmãos Fuinha. Por quê? Porque quando eu criei o canal, era eu mais 9 amigos meus. E Fuinha porque a gente achava muito engraçado o gibi da Turma da Mônica, que o Cascão falava, seu cara de Fuinha, não sei o quê. E aquilo ali pra mim era icônico, entendeu? Eu que criei o nome do canal, era Irmãos Fuinha por causa disso. E aí, só que quando, sei lá, tinha os 100 inscritos, já não tinha mais nenhum amigo comigo no canal. Porque eu escolhi sozinho, não tinha mais os irmãos. Mandando ao parto. E aí ficou só o Fuinha. E aí, cara, eu muito temente a Deus, falava pra Deus, olha, abençoa, se for da tua vontade que dê certo e tal. E aí um dia eu fui numa igreja, cara, assim, uma igreja pequenininha, tinha, sei lá, uns 20 membros, sabe, aquelas igrejas de garagem, bem pequenininha mesmo. E aí o pastor tava pregando, e o William até tava no dia lá na igreja com a gente, né, ele lembra. Tava ele, a Karina, minha prima. E aí o pastor, ele parou no meio do culto assim, aí ele apontou o dedo assim pra mim e falou assim, olha, irmão, Deus manda te dizer que o desejo do seu coração, ele vai realizar. Mas lembre-se que tudo que ele fizer é para uso da obra dele. Não desvia do foco, não saia da presença, porque aonde ele vai te colocar é para usar para a obra dele, não para você. Cara, aí eu me desmanchei ali, né? Me acabei de chorar e tal. Saí da igreja entendendo, falei, sabe, renovado, falei para Deus, vou continuar firme porque é do Senhor. E aí eu comecei fazendo os vídeos. E aí foi, com 3 meses, os vídeos começou, assim, eu continuei no foco, os vídeos explodiu. Aí eu bati 100 mil inscritos, né? Inclusive eu tinha feito um vídeo em janeiro falando, a minha meta esse ano é bater 100 mil inscritos. Aí o pessoal nos comentários, você é louco, você não tem nem 1.000 inscritos, quer ter 100 mil como? Porque naquela época 100 mil era até 1 milhão hoje. E aí, 3 meses depois o vídeo meu explodiu, com 6 meses eu bati 100 mil inscritos no canal. Um ano depois eu tava com 500 mil de seguidores, tipo, bombando. E aí no final daquele mesmo ano, o Júlio Cossiello me chamou pra participar do canal dele. Eu gravei com a Kéfera, enfim, com a galera que tava bombando, né, no momento. E aí eu comecei a explodir de fato na internet. Só que aí veio aquela fase, né, que aí foi logo na sequência com a fama, né, veio também as festas, eu comecei a viajar muito. Então o período que às vezes eu tava dentro da igreja, eu comecei a estar nesses lugares fazendo evento, trabalhando e curtindo. E aí, aos poucos, né, o inimigo ele vai colocando prato, você vai abraçando, vai colocando prato, você vai abraçando, quando você vê, você está totalmente ausente de Deus. E aí eu me afastei por um bom período, eu fiquei mais de 2 anos ali afastado com força. Comecei a beber, coisas que eu não fazia e tal, e conheci um mundo, de fato, que eu nunca tinha conhecido, porque eu cresci dentro da igreja, então eu acabei experimentando coisas do mundo. Só que aí chegou um momento que eu dei um start, assim, na minha vida, né, que foi ali mais ou menos em 2020, né. Em 2020 aconteceu algumas coisas e tal, e eu fiquei bem mal emocionalmente. E aí nesse período, tava bem na pandemia, e aí foi bem complicado, porque também naquela época, assim, foi até uma coisa que eu acabo falando hoje em dia nos meus discursos, que quando a gente estava machucado na época da pandemia, machucou o pé, o braço e tal, você tinha um hospital que você procurava. Quando você estava machucado emocionalmente, espiritualmente, você tinha que procurar uma igreja. E não tinha igrejas abertas no período da pandemia porque foi fechado no nosso estado. Isso pegou muito pra mim também. Então eu cheguei a procurar igrejas e tem culto hoje, e não tinha culto na igreja naquele dia porque estava fechada a igreja. Era um dia de ter culto, mas não tinha. Então foi até difícil para procurar Deus naquela época. E aquilo pegou muito pra mim também. Eu comecei a perseverar muito, falar com Deus. E assim, né, quando você tá na dificuldade, só quando você cai que você se lembra, né? Sim. E aí eu olhei pra Deus e comecei a falar muito com Deus. E aí eu fui voltando para a presença de Deus. E aí me aproximei bastante de Deus, comecei a praticar dentro das minhas redes sociais a causa animal, que era uma pauta que eu sempre gostei, né? Enfim, inclusive eu tinha voltado para a faculdade de medicina veterinária lá para 2018, 2019. E aí veio a pandemia e tal. E aí eu fui me aproximando mais de Deus aos poucos. E aí em 2021 eu comecei a entender que tinha mais um pouco do foco político ali que eu tinha que falar, que foi baseado até no retiro, né? Que eu acabei indo pro retiro lá e foi. Mas assim, pelo menos assim, nessa parte da história para vocês entenderem de fato, então eu cresci nesse berço cristão e foi toda essa trajetória para que até eu saísse da presença de Deus, eu passei por alguns períodos que eu tive que entender que Deus era Deus, né? E as coisas acontecendo. Que aí, foi bem bacana. E aí em 2021 em específico, né, teve o retiro lá em Goiás. Que aí eu fui pro retiro, e aí o pastor Guilherme que me convidou e tudo, tava toda aquela galera, os influenciadores, né, que participam. E aí a gente pegou e eu tava bem desbalanceado, assim, porque eu já queria falar de política nas minhas redes sociais, só que eu não falava de política porque... né? Sim, o cancelamento pegava muito pra mim ainda, porque o meio que eu vivia era muito grande.
Ah, cara, é assim, é o que eu falo. Você pegar esses grandes influenciadores, cara, eu andava com todos eles, a galera que participou do BBB, que participou da Fazenda e tal. Eu andava literalmente, estava todos os dias quase com eles, porque tinha festa todos os dias, desse meio de influenciador digital. Todo dia tem festa, tem lançamento de algum produto. Cara, mas toda semana a gente se via. E aí, aí eu falei, cara, se eu me posicionar, eu sei que o núcleo da mídia social ali, eles não concordam com algumas coisas, eles não são conservadores de fato, né? E não aceitar, né? Tem a questão do cancelamento. Muito forte. Não fica aquele receio. E aí eu peguei e falei, cara, eu vou me posicionar, não vou me posicionar. Aí eu fui pro retiro. Quando chegou lá no retiro, aí o pastor começou a falar lá, tinha um pastor bem bacana, que ele começou a pregar, ele começou a falar sobre a passagem de Elias. E aí na passagem de Elias que ele prega lá, ele fala sobre que ele sobe ao alto da montanha, né? E Deus vai enviar uma seca lá na cidade, né? E vai ser um período muito difícil. Porém, é para ele continuar adorando a Deus, que os corvos iriam alimentar Elias e a água do riacho ia ter dar de beber para ele. Mas não era para ele estar lá em momento de adoração, né? É um repouso ali dele com Deus. E aí Elias é um momento tipo, para de adorar a Deus e Deus fala, opa. Aí os corvos param de alimentar, a água do riacho seca e Deus fala, volta à cidade, né? Que são outros tempos. E aí aquilo ali pegou muito no meu coração, muito forte, assim, como aquela passagem, como assim, Deus falando, olha, tudo até aqui que você conquistou fui eu que te dei. Mas agora, em que momento você usa essas coisas para me adorar? Para poder falar de mim para as pessoas? Aí pegou. Cara, aquilo ali bateu pesado no meu coração. Aquele dia, o culto foi só choro, sabe? Nossa. Cara, ali eu me prostrei e falei para Deus, olha, eu entendo que tudo aqui foi bom, mas daqui em diante eu não quero mais nada disso se não tiver o Senhor no meio. E aí eu entreguei para Deus total. Falei, Deus, daqui para frente pro Senhor. Se não for da forma que o Senhor quer pra minha vida, eu não quero mais, sabe? E aí, no outro dia, o Nicolas foi pregar lá. E o Nicolas, cara, eu já conversava com ele, porque quando ele começou a se posicionar na faculdade e tal, eu achava o conteúdo dele bem bacana. E aí eu não lembro se ele já tinha virado, não, ele já tava de vereador. E aí eu tinha chamado ele no Instagram, não, eu chamei ele um pouco antes dele virar vereador. Como eu chamei no Instagram e aí a gente trocou uma ideia, eu falei, cara, que bacana seu posicionamento e tal, e coragem, né, falando pra ele que tinha coragem, só que ele tava tendo uma coragem que eu não tava tendo antes, né. E aí quando ele foi lá pro retiro, e aí eu achei bem bacana, aí ele pregou, e aí falando sobre a influência do jovem na política, o medo do cancelamento, cara, ele falou tudo aquilo que eu tava com medo de fazer, a resposta. A resposta completa. E aí, cara, parecia que assim, tinha vários jovens, tinha mais de 200 jovens, mas parecia que ele tava sentado na minha frente falando, Fui, é isso que Deus manda dizer, sabe? E eu falei pra Deus, daqui pra frente, então, quando eu só voltar pra São Paulo, tá nas tuas mãos. E aí foi. Aí eu voltei pra São Paulo e comecei a me posicionar. E aí eu comecei a falar sobre a minha religião, né, sobre o cristianismo. E aos poucos eu fui colocando também ali umas pautas políticas. E aí foi. Que incrível, cara. Nossa, que lindo. Eu tava lendo uma matéria, Finha, da Jovem Pan, que você participou no ano passado. Em 2021, na Jovem Pan, e lá você contava que você viralizou bastante no 7 de setembro. Foi. E ali você não se demonstrou nenhum ativista político pró-Bolsonaro. Só que você mesmo assim, você naquela manifestação perdeu muitos seguidores. Foi. A galera acabou repudiando suas redes sociais, o seu conteúdo, e enfim, mesmo não se intitulando bolsonarista, né? E aí eu queria que você contasse pra gente, mesmo perdendo seguidores, você continuou, né, se mantendo como ativista político, você continuou produzindo conteúdo, e foi em meio à época que você começou o seu namoro com a Aline, né? Sim. A Aline, inclusive, tá aqui com a gente. Oi. Parceira. Por trás de um grande homem tem, né? Tem uma grande mulher. Então, assim, você tava, não sei se você estava no início do namoro ou já estava namorando, mas eu queria saber se afetou diretamente a pessoa da Aline, o namoro de vocês, porque já estava afetando você. Sim. Afetou sua rede social, perdeu também, seguidores, né? Aí você conheceu ela nesse meio político, antes ou depois, e ainda permaneceu nesse namoro com todos os repúdios, os ataques possíveis. Foi um período que balançou bastante, porque assim, eu conheci a Aline justamente nessa época, em 2020, quando eu passei por aquele período emocional que eu falei pra vocês, né? Eu tava me recuperando, né, do início de depressão que eu tive e tudo mais. E aí, na sequência, assim, eu conheci ela e a gente foi se conhecendo. E na mesma época, assim, ela também conheceu Jesus, né? Ela se encontrou. Então, ela era cristã, então. Não. Ela era católica, né? Ela
frequentava algumas igrejas católicas, mas não era... Sabe aquele católico que fala que é católico? Só vai, Quem você é? Sou católico, mas... Fiz catequese. Eu fui uma vez ali. Era Uma ali. festinha da igreja. Comer um pastel. Participava só da festa junina. Bem isso. E aí a gente se conheceu naquela época. Aí a gente começou a ir pra... Eu tava me firmando cada dia mais na igreja, ela começou a ir comigo. Aí ela teve esse encontro. Junto com você? Foi. E aí eu já era batizado antes por causa do berço cristão que eu tinha. Ela se batizou no mesmo ano ali, né? Ela foi, enfim, desceu as águas. E aí, na época que eu comecei a me posicionar, porque assim, no 7 de setembro, eu sempre fui bolsonarista, sabe? Sempre apoiei o presidente, votei nele na última eleição. Só não fiz campanha na internet por causa do meu trabalho, né? Mas a campanha dele era no meu ciclo social, amigos, putz, sempre. Bolsominion de carteirinha. Desde Na o início. veia, só não tenho tatuado porque... Mas a gente pegou e aí eu fui pra Paulista lá apoiando ele, de fato. Eu sabia que o movimento ali, por mais que era o 7 de setembro, muita gente estava indo lá porque defendia os ideais que ele defendia e porque tava toda aquela questão da liberdade de expressão, né? Que o Supremo tava travando a gente. Até hoje. E aí a gente foi lá pra poder falar, assim, eu fui pelo 7 de setembro, mas também fui falar, capitão, tô aqui, eu faço parte do time, pode contar comigo, né? E aí eu não precisei falar do Bolsonaro nas minhas redes sociais, mas só de eu estar lá defendendo o que o presidente defende, incomodou as pessoas. Ou seja, eu fui atacado por defender ideais e princípios. Eu não fui atacado por defender o presidente. Isso que foi muito mais chocante pra mim. Porque só no meu Instagram eu perdi ali foram mais de 100 mil seguidores ali naquela transição, né? Mas visivelmente foram 32 mil seguidores, assim, porque eu ia perdendo e ia ganhando alguns. Só que eu tava mais perdendo do que ganhando. Só que nessa troca toda foi 100 mil pessoas que rolou cabeça abaixo ali, né? E aí eu fui, e foi muito louco, porque assim, a Aline ela sempre me apoiou em tudo que eu fazia, nos vídeos e tal. Mas quando começou a entrar na parte política, infelizmente o ciclo social dela era um ciclo social meio, uma galera meio de esquerda ali, né? E aí isso atrapalhava muito, porque quando eu comecei a me posicionar, meio que chocou o ciclo social dela. E aí eu me posicionei lá no 7 de setembro e ela falou, mas você tá perdendo seguidor. Tudo aquilo que você conquistou, você tá perdendo. Porque ela torcia por você. Ela torcia por por mim. Se tava mim. dando errado, ela queria que você parasse. Entendeu? Ela falou, mas você não tá vendo que tá negativo pra você, você precisa disso. Você pode defender os seus ideais quieto. Só que eu sabia o que Deus já tinha tocado no meu coração, eu sabia que não era uma coisa minha só, entendeu? Eu falei pra Deus, eu renunciei, eu falei pra Deus, olha, é seu, entendeu? Então se eu tô aqui defendendo esses ideais é porque o Senhor tá permitindo, se tá acontecendo eu vou me manter. Até E se aí, for pra perder seguidor. eu tava perdendo seguidor, pessoas falando pra mim, tira o post do ar, você vai continuar vai perder patrocínio, vai perder isso, vai perder aquilo. Eu falei, deixa perder. E perdi. Deixa perder. E aí, tanto que aí eu tava perdendo, e aí eu tinha feito um vídeo, né, que era uma dancinha ali em cima do caminhão, falando assim, quer aquela música, não gosto da minha cara, do meu jeito de debochar e tal. E aí eu postei ela, vai perder seguidores por ser bolsonarista. Aí eu coloquei a musiquinha pra tirar sarra ainda. Aí que eu perdi mais ainda. Debochei e perdi mais. Mas assim, da mesma forma que eu perdi, Deus recompensou, né? Eu acredito que é uma questão de renúncia e fidelidade. Sim. Eu tive isso com Deus, né? Eu falei pra Deus que eu ia me manter firme no propósito e eu não parei. Mesmo muita gente, amigos, sabe, falando e tal. A própria Aline falando, porque ela tava com medo mesmo, porque ela torcia pelo meu trabalho. Ela sempre me ajudou a fazer dar certo os vídeos, né? Ela participava dos meus vídeos quando era entretenimento e tal, dos resgates animal que eu fazia. Mas quando ela começou a ver perdendo tudo aquilo que eu tava conquistando, assustou ela. E algumas pessoas no meu ciclo. Só que eu falei, cara, não vou parar, entendeu? Eu sei o que eu tô defendendo e eu continuei. E aí eu comecei a ganhar seguidor novamente, Deus foi honrando, as páginas de direita compartilhando, as páginas bolsonaristas compartilhando, página cristã compartilhando. E aquele negócio foi subindo, no mesmo dia eu dobrei ali o que eu tinha perdido, foi surreal. E aí, depois que é a pergunta que você fez, se atrapalhou o meu relacionamento. Por mais que eu tava indo bem ali, o apoio na questão de internet, a Aline, como é de cidade pequena, né, ela mora no interior de São Paulo, tem 30 mil habitantes, então todo mundo se conhece. E o ciclo social dela era um ciclo social, assim, totalmente de esquerda. Muita feminista, muita menina que, cara, pelo amor de Deus, era assim, era um reduto petista, feminista, esquerdista, assim, horrível.
E aí elas começaram a me atacar, né? Começaram a As falar. próprias amigas. As próprias amigas. Amigas que eu colocava, tipo, no meu carro e levava pra passear e vai voltar andando pra casa à noite. Não, deixa que eu te deixo na sua casa porque é perigoso. Nesse nível, sabe? Pessoas que eu tratava como irmã. Bem familiarizado. Bem, tipo, sabe? E foram as primeiras a chegar nela falando, ó, ele agora é bolsonarista, se prepara que ele vai te bater, sabe? Tipo, vai virar um machista. Nesse nível, sabe? Gente, que horror. Então começaram, É verdade. É começaram a verdade, fazer... ela tá aqui pra confirmar que é verdade. começaram a fazer a cabeça dela. A gente foi lá em Brotas, num resort, dia 28 de agosto, no meu aniversário. E aí eu postei um vídeo mostrando a diferença entre o Lula e o Bolsonaro. Meu, era o dia do meu aniversário, tava toda a minha família lá e tal. Eu postei o vídeo, aí as amigas dela, estamos parando de seguir o seu namorado, porque ele é um extremista, e papapá, e sabe, vou bloquear ele. E aí começou a fazer a cabeça dela. É você, mas quem foi bloquear foi Gente, ela. É. E aí, Aline, foi tipo, Não, mexeu muito, ela surtou comigo. Fiquei muito mal. Meu, aquele dia meu aniversário foi por água abaixo, porque ela, você tá estragando com o nosso relacionamento. Eu falei, eu tô quieta. E elas começaram, e começaram a fazer a cabeça dela, porque foram meninas que cresceu com ela e tudo. Então, mexe, né? mexeu, começou a fazer a cabeça dela e começou a atacar. E, cara, vou te falar, a gente só tá junto hoje porque foi muita oração. Porque teve tudo pra terminar, tudo, sabe? E aí eu falei pra Deus, olha, vou manter firme pelo propósito, mas tinha tudo pra gente ter terminado. E aí ela também, né, começou a renunciar a muita coisa nas amizades dela. Aí ela começou a enxergar que, poxa, elas defendem tal ideais, por exemplo, né? Uma das amigas dela falando que era feminista, que não dependia de homem, não sei o quê. Mas na mesma época ela tava namorando com um cara porque o cara pagava as coisas pra ela e levava ela pra viajar. É uma hipocrisia O gigante. feminismo sem hipocrisia não existe, né? E aí ela começou a enxergar isso, entendeu? Ela começou a falar, pera, mas ela tá falando do meu namorado, mas ela tá indo contra aquilo que ela prega, entendeu? E aí ela por si só começou a entender, e aí ela começou a estudar um pouco sobre a direita, começou a ver alguns vídeos de pessoas que influenciavam positivamente. E hoje ela é mais bolsonarista que eu, essa música. E aí eu não sabia de política, aí ninguém fala sobre política. Por isso que quando aconteceu tudo isso foi um choque, entendeu? Sim, mas que lindo que ela tava perto e estudou. Ela Ela foi parou, atrás. pensou, ela filtrou as pessoas, né? Porque o namoro de vocês sempre foi à distância, assim. Sim. Você é da capital, né? É. E ela do interior. Então eu acredito que no momento que você não estava perto dela, ela teria as outras pessoas. E agora ela já não teria mais. Isso afetou Então muito. isso que mexe um pouco. É porque se eu Mas mesmo morasse assim, lá- ela renunciou isso. Renunciou, porque se eu morasse no interior era mais fácil, porque, estão atacando ela, mas pô, amor, tô aqui do seu lado sempre. Mas, cara, tipo, eu tava do lado dela sábado e domingo, de segunda a sexta ela tava tomando, né? Sim. E aí, só que assim, ela foi muito firme, né? A Sabedoria gente, total. a mãe dela ajudou muito a gente, sabe? A família é maravilhosa, né? Você tem uma família direcionada nos caminhos de Deus, uma família que defende ideais. Meu, a minha cunhada, a minha sogra, a minha mãe mesmo, conversou muito, sabe? E ajudou o nosso relacionamento a não terminar por conta do meu posicionamento, porque assim, a esquerda tentou tirar tudo de mim, tentou tirar, eu perdi seguidores, eu perdi patrocinadores que investiam no meu projeto da causa animal, sabe? Então foi isso, eu fui perdendo tudo. Só que da mesma forma que eu fui perdendo, a direita foi restituindo, sabe? Então foi muito louco, sabe? Então hoje, falando de política, você ainda defende a causa animal, né? Como que isso começou? Como que você decidiu que você queria ser veterinário, né? E como que isso concilia com a política também? Então, eu comecei a faculdade veterinária, que eu falei lá no início, né, que em 2015 tinha ganhado a bolsa. Em 2018 ali, então, eu ganhei a bolsa de novo, porque a Unisa começou a patrocinar, né, por conta dos seguidores que eu já tinha e tal. E aí eu voltei para a faculdade. Só que em 2020 entrou a pandemia. E aí começou a ter as aulas online. E, poxa, veterinário já é difícil por si só, porque, você tem que estudar vários tipos de esqueletos diferentes, né? Anatomia. A anatomia é totalmente diferente. Então, é a anatomia de uma galinha e de um cavalo, que é totalmente diferente. E aí, você fazer isso online, então é pior ainda, né? Porque, pelo menos na prática ali, você tá vendo na sua frente, né? Você tá pegando, então tem muita coisa diferente. Aí, eu acabei trancando. E aí, na sequência, eu comecei a fazer também a pauta política ali, que influenciou bastante no meu tempo, né? Eu já não tinha mais tempo para faculdade. E, porém, eu comecei a praticar, então, abrir uma casa de resgate animal lá em São Paulo, que é a SOS Finha Pet, né? E aí a gente começou a resgatar animais de rua, né? Só que não era só animal de rua, era casos extremos, por exemplo, um cachorro que tá com a pata quebrada numa rua tal. A gente, tipo, atravessava, saía de São Paulo, se necessário, ia lá, pegava aquele cachorro, aí tinha parceiro. É importante ressaltar isso daí, que quem é de São Paulo, capital,
e achou um cachorrinho machucado na rua e precisa de um resgate urgente, como é que funciona para levar para sua clínica? Contrata quem? Tem que arcar com algum custo, com uma despesa, ou não tem? Como é que funciona? Então, assim, o SOS em si, a gente recebe os chamados, e aí quando a gente recebe os chamados, a gente filtra qual que é o que tem mais prioridade. Porque assim, a causa animal é até umas coisas que quando a gente entrar na questão de pautas de campanha, eu vou abordar para vocês entenderem. Porque a causa animal em si, ela é muito complexa. São muitos protetores que tem, mas tem muito mais animais de rua e poucos recursos, entendeu? Então é muito complicado. Então assim, quando a gente agora deu uma segurada, porque esse período de campanha, eu tô muito ausente, eu não tô conseguindo ficar. Mas a gente tava resgatando já cerca de 10 animais por semana, sabe? Era um negócio assim surreal. Tinha muito resgate, quase todo dia a gente fazia. E só na região ali do seu bairro? Não, a gente saía. A gente já fez Suzano, a gente já fez em Praia Grande, entendeu? Então já fez resgates assim, em lugares longe. E aí não sou ONG, eu não sou percurso próprio, que eu ganhava com a internet, com os patrocinadores, eu convertia para causa animal. E aí, só que o custo era muito alto, pô, nada. Hoje um cachorrinho simples ali que você pega, o cachorro tá com pneumonia na rua, é R$1.000 que você deixa no veterinário, e isso ele fazendo uma parceria com você ainda. Então é muito caro para manter. É por isso que ninguém leva, né, filha? É uma despesa grande. É despesa muito grande. E aí eu peguei e continuei fazendo assim a causa animal, porém, quando veio o cancelamento e tudo mais, né, que eu falei pra vocês, algumas empresas tiraram o pé do apoio. E aí, quando elas tiraram o pé, quem sofreu foi os animais que eu resgatava, porque eu já não tinha recurso. Eu comecei a dever, inclusive. Eu cheguei a dever quase R$20.000 de hospital veterinário. Eu tava devendo 2 aluguéis do SOS, dava R$8.000 e pouco. Aí tinha algumas medicações que eu pegava, que meu pai, ele é lojista, eu abri uma casa de ração que também é clínica veterinária, só que alguns medicamentos que a gente comprava para poder deixar lá no SOS, só que aí comprava no boleto, então a gente tinha que deixar lá para pagar depois. Quando você for ver, aumentou uma dívida. E aí eu já não tava, monetizando, porque não entrava o patrocínio e eu tinha que tirar do meu, então comecei a ficar no vermelho. Atrasou 3 parcelas do meu carro, seguro, então, e eu usava o meu carro para resgatar os animais, então assim, atropelou. E tudo isso é muito caro, né? Muito, nossa. Cirurgia, tudo. Teve um cachorro específico que a gente resgatou, ele foi atropelado por uma Tucson, e aí a pata dele, assim, debulhou, assim, sabe? Ficou só o osso. Desfolou, foi horrível, ficou só o osso. E ele ficou 30 dias agonizando, assim, na rua, sabe? E aí a gente foi lá, e aí tinha uma mulher lá que ela era enfermeira, e ela todo dia pegava e fazia o curativo na patinha dele e dava medicamento. Só que, cara, é uma amputação, né? Outro, assim, você tem que fazer uma cirurgia, né? Então começou a necrosar a pata dele. Foi necrosando. E aí a gente pegou ele já quase assim, bem no limite. Pegou e levou pro hospital. E aí quando ele chegou no hospital veterinário lá, ele foi fazer a amputação, só que ele não tinha força suficiente. Então ele teve que usar transfusão de sangue. E aí usou 4 bolsas de transfusão de sangue. E aí cada bolsa acho que era R$750. Nossa. Entendeu? E aí usou as 4 bolsas. Aí amputou uma pata. E aí quando foi ver, tinha dado infecção generalizada e passou para outra pata da frente. E aí ele teve que fazer a cirurgia da outra pata. E aí a cirurgia de uma pata acho que tinha ficado 3.200 e alguma coisa. A da outra também foi mais 3.200 e pouco. Resumindo, aí ele ficou internado acho que 5 dias e tal. A conta tava em 8.000 e tava muito cara a conta. E aí ele morreu. Nossa. E ele não entrou. Então assim, só pra você entender o nível de como chegava a coisa, né? Nossa, e aí então não foi por falta de recurso, porque você fez tudo. Não, a gente fez tudo. Não, só que quando aconteceu esse negócio aí, eu já tava tomando tudo isso, eu já tava sendo cancelado da internet, eu já tava sem patrocínio. Tava tudo junto. Entendeu? Então eu tava acumulando dívida nos hospitais veterinários. E aí quando eu fui vendo, eu fiquei sem saída. E aí eu aguentei uns 2 meses ali, depois de ter me posicionado no sufoco. Quando eu vi que eu não tava conseguindo mais colocar meu carro na rua pra buscar os animais, porque tava com parcela atrasada, com seguro atrasado. Pô, se eu vou num resgate, alguém bate no meu carro, não tem mais seguro. Acabou o PT, meu carro perdeu. Então eu fui pra internet, falei, galera, aconteceu isso e isso. Aí a galera da direita tudo se sensibilizou, pum. Aí começou as doações pra poder ajudar. Você sorteou um iPhone, não foi? Foi, a gente fez, vários projetos. O Gustavo Gayer, que é um amigo meu, ele é candidato lá em Goiás. Inclusive, se ele estiver pra cá, eu
esse aí pra ele vir aqui falar com vocês, ele é um Ai, cara sim. incrível. Ele foi no canal dele, explicou a situação. Teve um seguidor dele que hoje me acompanha, o seguidor dele sozinho pagou os 9 mil que a gente estava devendo da casa de resgate animal. Então a gente conseguiu pagar os veterinários que nós devíamos, conseguiu pagar a casa de resgate, pagou os medicamentos, pagou tudo. Você não achou que você foi muito tarde pra internet falar isso? Então, é porque assim, eu nunca quis usar a rede social, sabe, a Envolver. pauta pra poder, ele tá ganhando dinheiro em cima disso, entendeu? Então assim, sempre tentei fazer o meu. Eu só pedi ajuda quando não tinha mais jeito. Entendi. Entendeu? E foi. Só que aí uma coisa começou a puxar a outra e tal, e agora entrou nesse meio político. Só que eu entendi uma questão que eu posso, juro pra você, eu posso ter R$1 milhão na conta. Eu não vou conseguir salvar todos os animais que precisam. Porque o problema não tá em dinheiro para poder fazer a coisa acontecer. O problema tá na política que a gente tem referente à causa animal que impede com que isso seja feito. Entendeu? E hoje, por ser um político, uma pessoa de direita, conservadora, a gente tem muito aquela ideia na cabeça, né, de que a causa animal é uma pauta de esquerda. O que você acha disso? Você concorda, discorda? Totalmente contra, porque assim, a causa animal ela não tem que ter lado. Né? Eu entendo isso, ela não tem que ter lado. Porque são vidas, a gente tem que prezar pela vida. Né? E aí a esquerda tenta colocar isso como pauta, por quê? Porque eles usam isso para conseguir abrir ONGs, e através das ONGs eles vão faturando em cima disso, entendeu? E aí, consequentemente, eles vão enriquecendo, né? Então, eles usam a pauta, todas as pautas, não só a causa animal, mas a pauta social como um todo, para poder enriquecer em cima do sistema. Sim. E aí, eu, por exemplo, sou de direita, tenho amigos de direita, né, que trabalham também na causa animal, e não precisam abrir ONGs, né? Eles usam do trabalho e do suor deles para poder manter o projeto. É errado abrir ONG? Não, mas desde que você consiga, você trabalhe honestamente, mas grande parte do movimento de esquerda usa isso como pauta para poder enriquecer. E é por isso que você quase nunca vê um movimento de direita abrindo ONG. Porque a galera da direita, eles se colocam no lugar deles, eles sabem que não precisa... Trabalham, né? Eles trabalham para poder manter o projeto que eles defendem. Né? Sim. Então você pega, por exemplo, o Luciano Hang mesmo. Ele tem vários projetos sociais ali que ele ajuda e tudo mais, né? E os projetos que ele ajuda nunca precisou de abrir ONG. Por quê? Porque a galera da direita tem muitos empresários que defendem as ideias e investem, ou seja, a gente não precisa de abrir ONG. Né? Eu ia perguntar isso daí, só que você já respondeu. Se muita ONG funciona ou não funciona? Malefício ou benefício para o animalzinho? E você já respondeu que... Eu até te falo, né? Não vou citar nome porque eu tô sem dinheiro para advogado, mas tem uma protetora aí que... Quem pegou, pegou. Tem uma protetora que é muito grande aí, que todo mundo usa ela, até meme, né? Hoje em dia. E ela usa a pauta para poder enriquecer em cima disso, querendo ou não. Porque ela vai lá, resgata um animal, aí ela posta, vamos ajudar tal animalzinho. E aí ela vai lá e recebe 200 mil de doação. Só que aí o animalzinho gastou 5, gastou 10, entendeu? Cachorro de raça não é cachorro, né? Cachorro de raça pra ela não é cachorro, entendeu? Então, assim, ela tem um negócio, a casa dela de resgate ali bem bacana, poxa, bem bacana. Porém, ela fatura muito mais do que ela ajuda, de fato, entendeu? E é muito selecionado. O caso pra ela é aquilo que é sensacionalista, ou seja, vai dar Aquilo mídia, que vai dar dá, seguidor, eu vou fazer. Agora, liga você pra ela e fala assim, poxa, teu cachorro aqui tá à beira da morte, pendurado numa corda e, sabe, estão batendo nele. Tem dinheiro? Não. Não, outra coisa, tem mídia. Alguém vai filmar? Teve a casa abandonada esses tempos lá, foi lá, né, xeretar lá, fez todo aquele sensacionalismo, por quê? Porque o nome dela vai hypar, entendeu? E ela trabalha com ONG? Ela tem uma casa, mas tem muita doação, né? Muita doação de pública mesmo, sabe? E aí tem... Tudo vai pra ela, né? Vai tudo pra ela, ela ganha. Enriqueceu em cima disso, né? Inclusive, uma das causas que colocou ela no topo foi o que ela tanto critica na internet hoje, que foi resgatando animais de raça. Né? Ela fez um resgate lá no galpão que resgatou não sei quantos animais de raça, entendeu? E ela foi lá e chorou e fez tudo aquele... os Beagles. Foi lá, fez aquele sensacionalismo, meu Deus, não sei o quê. Ajuda aí. Entendeu? Faz todo aquele sensacionalismo e aí ela depois vai lá criticar, né, quem tem cachorro de raça. Quer dizer, então nós vamos começar a separar, né? Cachorro de raça não é cachorro, pode maltratar cachorro de raça, só vamos cuidar de vira-latas. Pelo amor de Deus, daí pra mim não cola. É luta de classes até no mundo animal. Entendeu? Exatamente. É seletivo até no mundo animal.
Então a gente vê, Flinha, que você no seu lar já tem esse conceito da proteção animal, da causa animal. Você estudou para isso e você não abandonou essa pauta. Você trouxe isso para um dos seus projetos também. Trouxe. Isso que é mais incrível, porque a gente vê que é um amor interno, né? Não é uma pauta conveniência, não é... Sim. É simplesmente uma luta por respeito à vida do animal mesmo. E assim, só que nesse meio aí, você passou por, além de cancelamentos, de processos, coisas que todo bolsonarista passa aí, você passou até por agressão física, Foi. né? E é uma coisa que, assim, amedronta a gente, porque eu já recebi ameaça, né? Algumas pessoas que me acompanham também já receberam, pessoas que dizem que vai descobrir onde você mora, onde você trabalha. Nunca chegou a acontecer nada. Com você já. Então, assim, como é que foi pra você essa experiência do antes e depois da agressão? O que mudou do antes e depois? E o que deu? O que virou isso daí? Ah, da agressão foi assim, na real. Eu tava passando pela Paulista no dia, aí tinha uns amigos meus que falaram assim, ó, lá na Paulista tá tendo um movimento de esquerda e tal. Vamos lá pra gente poder entrevistar, entender lá como é que funciona. Enfim, né, tipo, entender a cabeça do esquerdista como funciona de fato, né? Por que ele tá ali defendendo aquilo? Quando eu cheguei lá, aí o pessoal que ia comigo lá, pô, ia umas 10 pessoas, então eu tava bem parado, né? Um pessoal grandinho assim, não ia dar nada. Só que aí eles ligaram e falaram, a gente não vai conseguir ir. Aí eu falei, eu já tava lá. Sozinho. E aí eu falei, cara, e aí eu já tava com meus equipamentos lá, tudo. E eu comecei a observar, e eu falei, eu vou entrevistar essa galera? Não vou. Eu falei, não vou. E aí eu comecei a olhar aquele pessoal ali, e aí tinha umas mulheres. A esquerda ela é muito suja, cara, ela é muito baixa. Por quê? Porque eles tinha umas mães ali, e você vê que eram pessoas humildes. E eu me arrisco até a dizer que eram moradores de rua, sabe? E elas gritando fora Bolsonaro e tal, com umas criancinhas pequenininhas, sem camisa, de fralda, assim, sabe? Eu até filmei isso no dia, porque você viu que elas estavam ali, aparentemente elas devia estar recebendo pra estar ali, não era possível, cara, porque elas não sabiam o que elas estavam defendendo, elas estavam gritando por gritar, sabe? Alguém puxava o grito e ela gritava. Você vê que a pessoa, ela não era ativista, ela não defendia nada, ela não, sabe, não era um militante, não era nada. E aí eu peguei, aí na hora que eu tava ali observando aquilo, veio um senhor, com o jornal na mão, aí ele, ajudei o nosso jornal comunista, R$8,90. Tá cobrando é comunista? Oi? Parece que você não tá falando isso não, né? Ele tá lá escrito, cara, você pode ver o vídeo, tá lá, jornal comunista, tá lá o símbolo do comunismo. 8,50. Comunista sendo capitalista, gente. Aí eu falei, cara, você não tá fazendo essa pergunta pra mim não, né? Aí já bateu meu espírito, né? Mas não, eu falei, agora já era. Falei, vou ter que gravar. Aí eu saquei do celular, no meio, né? O que você tava falando pra ele? Não, eu peguei o celular e falei, não, fala de novo, quanto que é? Aí ele, R$8,90. Aí eu, R$8,90, e gravando, né? Aí eu falei, aí o jornal, eu falei, mas o jornal defende o quê? Ele, não, jornal de esquerda, não sei o quê e tal. Eu falei, é um jornal comunista? Aí ele, é. Eu falei, então você tem que me dar o jornal, né? Aí ele, não, eu falei, não, me dá, porque eu não tenho o jornal. Aí ele, não, é porque é pra manter o jornal, não sei o quê. Eu falei, pô, mas eu não tenho, é direitos iguais. Se você tem o jornal, também tem que ter o jornal. É direito igual, o comunismo não prega isso. Aí ele olhou pra minha cara assim, já tipo, meio que sacou, né? Aí eu falei pra ele, aí você quer movimentar o seu jornal comunista através do capitalismo, é isso? Ele então você é de Bolsonaro? Não sei o que. Ela já pegou, né? Ela já pegou. Eu tô perguntando. Aí daí a pouco já chegou lá uma mulher lá. E um outro cara, o que foi? Eu falei, não, ele tá me vendendo o jornal, eu quero saber porque ele tá me vendendo o jornal, pô, o jornal comunista, não tem o jornal e tal. Porque não sei o quê, porque você bate em mulher e não sei o que, começou, A sabe? esquerda é muito muito suja, cara, muito. baixo. E ele começou a gritar que eu era agressor de mulher no meio da Paulista, assim, ó, sabe? Pô, quem tá lá num movimento desse vai olhar pra mim e vai falar o quê? Vai falar, tipo, caramba, Branco, hétero. tá aqui, bateu em alguma mulher, certeza. Só que eu tava gravando tudo, né? E eu continuei gravando lá e o cara, descascando, e eu empetei ele lá no meio de todo mundo, né? E eu gravando, aí o cara tentou bater no meu celular e eu desviei o celular e tal. Eles começaram a vir pra cima, começou a fechar o cerco. E aí eu comecei a ficar de olho. Eu falei, putz, cara, vai dar ruim isso aqui. Eles começaram a fechar, né? Você tava sozinho? Sozinho. É que no vídeo parecia que tinha gente com você, não tinha? Não, era meu braço, que era um mesmo parecendo um pau de céu gravando. Gente, E aí, cara... Acho que a gente tem até algumas fotos aqui pra colocar, né? Se puderem colocar aí, da agressão. Da agressão mesmo? Uhum. Não, você chegou a perder o celular porque você tirou foto do Não, celular. então, foi assim. Aí, entrar. quando vocês começaram ali, aquela gritaria,
E aí eu comecei a ir pro lado da rua, porque poxa, na rua tava passando carro, então o máximo que acontecia era ser atropelado. Aí eu fiquei olhando assim, tipo, eu sabia que não ia ter ninguém nas minhas costas, né? Então eu tava só me preparando pra quem tava na frente. Eles me cercando, tentando derrubar meu celular e tal. Daí a pouco chegou 2 policiais de bicicleta. Aí eles, ó, não fica aqui e tal, e saí de perto. Aí, quando eu tava saindo de perto, tinha um cara vendendo umas camisetas do Lula, cara. Tipo, várias camisetas do Lula, assim. Aí tinha umas com o Che Guevara e tal. Aí Você saiu de uma treta. não, Pra outra. aí ele, você é um capitalista safado, e não sei o que, não sei o que tal. Eu falei, irmão, o que você tá vendendo aí? Por que você tá vendendo camiseta? Eu falei, você é um capitalista, você tá vendendo camiseta, o que você tá me acusando? Aí eu falei, não, você é muito hipócrita. Ele sou bolsonarista, nazista, não sei o que. Eu, Vira tudo nessa hora, Tudo isso. taxista. Aí, ó, as Ó lá. emoções. E aí Cara, foi feio, né? Aqui, aí foi, eu peguei ele gritando e tal, foi me puxando, e aí eu fui saindo com ele e fui gritando. E aí ele veio perto de mim, antes de começar a gritar, na verdade, ele tava com cigarro. Aí ele foi, chegou, ele tentou me queimar com o cigarro e eu desviei, aí eu olhei. Aí daqui a pouco ele veio de novo com o cigarro e tentou queimar de novo. Aí foi onde eu saquei o celular e comecei a gravar e discutir com ele, né? Tem até o vídeo, não sei se vocês têm aí ele pronto. Ah, O vídeo eu acho que não. Não tem o vídeo. Mas tem um vídeo aí que... No Instagram tem, né? No Instagram tem. Se descer lá embaixo, lá na... Tem uma foto lá que eu postei da agressão, tem um vídeo ali próximo ali, você consegue achar. Mas aí ele foi tentando me queimar com o cigarro ali, eu comecei a discutir com ele. Aí chegou mais policiais. Aí os policiais chegou, cercou, me puxou. Aí falou assim, ó, não, para com essa briga. Gritou com todo mundo, gritou comigo, gritou com eles, gritou com todo mundo. E aí depois eu falei, expliquei pra eles, ele falou, não, eu entendo do seu lado, você tá certo, você não tá errado, essas pessoas nem estão defendendo. Mas se você estando aqui, é risco pra você e você vai só causar tumulto, você não vai mudar o pensamento deles. Sim. Eu falei, não, beleza, da hora, entendi e falei, vou sair, né? Aí quando eu tava saindo, aí tinha um grupo de feministas lá ali sentado, né? Aí eu falei... Por onde você olha, né? Aí eu falei, cara, eu tô aqui, tá uma oportunidade, né? Eu falei, não, eu vou gravar. Aí saquei do celular de novo e tô lá, né? Aí, início na bolsa tava, tipo, as outras coisas minhas. E aí eu gravando ali com elas, e aí elas começaram... Aí foi um debate da hora, sabe? Elas começaram a conversar, levou, a gente conversou uns 10 minutos. E elas falando, eu falei, por que você defende isso? Ela falando e tal. Eu falei, não, eu não concordo por causa disso e disso e disso. E elas, não, mas ó, e sabe aquele posicionamento... Elas estavam falando muita besteira, mas tava uma conversa ok, sabe? Tipo assim, eu não concordei com nada delas e elas não concordou comigo, mas tava com a Mas conversa. foi, Tava na democracia, literalmente, sabe? Elas estavam ok. Cara, aí eu acho que os policiais saíram de perto, eu não percebi. Aí os caras que estavam lá atrás, no tumulto, Voltaram. vieram por trás. E aí quando eles vieram por trás, cara, eles me pegaram e cercou. Aí eu só quando eu olhava pro celular, meu celular voando, 10 metros de altura. O cara deu um tapão no meu celular subiu os 10 metros de altura assim. Caiu com tudo, pau! Quando eu corri pra pegar o celular, já puxaram minha bolsa e já começaram a chutar, já me chutaram também. E aí deu nisso aí. E aí deu isso aí, cara. E depois te meteram um processo, né? Foi. Não, aí quando eu saí dali, por incrível que pareça, quem me tirou da confusão foi a galera do Brasil Paralelo. Porque eles estavam na porta do prédio, eu tava sendo agredido na porta do prédio deles. Aí eles saíram, que isso, tá? O cara, pô, fui, não sei o que, ele me conheceu, me ajudou ali e tal. Ele até gravou um vídeo na hora, como eu tava todo arregaçado ali, todo rasgado a roupa. E se não fosse eles? Foi. Aí o policial chegou, cercou, perguntou se eu queria fazer boletim. Eu falei, não, só quero recuperar as imagens do celular agora, quero mostrar o que aconteceu aqui. Você conseguiu ligar esse celular? Não, eu fui na Apple, a Apple falou, já era. Cara, eu Perdeu. fui lá na Santa Efigênia. Nossa. Eu entrei no submundo da Santa Efigênia como nunca vi na minha vida, cara. Lá tem Foi até o fim. Fica todos os carinhas assim. Tem Ó, uns coreanos lá, os japoneses lá, os caras eles vendem de tudo. E os caras parecem, sei lá, ele parece um mago, né? Eles pegam o celular assim, eles desmontam e tal. Eles Faz uma 650 mágica. reais. Aí eu falei, 650? Ele só pra recuperar a memória. Aí eu falei assim, mas eu vou conseguir pegar as imagens? Ele pra recuperar o celular é 3 mil. Falei, não, só quero as memórias mesmo. Deixa eu só Aí eu nas falei, memórias, só porque nas o fotos. celular já tava no modelo, assim, já tava 3 anos com esse celular, né? Eu falei, Aí eu fui, peguei as memórias ali do negócio, também não tinha os dinheiro pra comprar, pra arrumar ele todo. Aí eu recuperei a memória, postei o vídeo, aí eu falei, tá Mas bom. rendeu, viralizou. Pelo menos o vídeo eu peguei pra mostrar como é a eleição. Ali. E aí foi o que se perguntou, ele foi, processou? Processou. Aí ele pegou, me processou pedindo 10 mil reais por danos moral, porque eu postei a imagem deles. Ah, tá. Aí eu falei, da hora. Eu falei, é a mesma coisa, um ladrão entra no seu comércio, bate em você, leva suas coisas e ainda te processa porque você liberou as imagens. Eu falei, tá de brincadeira. Cara, que hipocrisia, velho. E aí foi, ele processou, só que aí eu ganhei o processo, né, por não fazer sentido nenhum, né, se o juiz também desse
Moral pra ele. Pelo amor. Você tá tirando. Aí eu falei, aí vai ser o Alexandre mesmo, né, pra estar julgando. Cara, E já foi processado por um monte de coisa, né? Teve a situação da Andressa também. O que aconteceu? O que rolou Cara, lá? você até ver como é que tá esse processo da Andressa. Ela tá pedindo, acho que é 122? 122? nossa, que humilde, só. 122 mil reais. É a acho que socialista, né, galera? Não, Feminista. maravilhosa. Ela tá. E é por conta de que eu defendi o Eu Sou Marrom lá, né? Porque Uhum. aconteceu todo aquele rolo com ele. E O aí, que aconteceu? Explica. Foi assim, ele fez uma live. Na verdade, ele fez um vídeo que ele refutou o vídeo dela e ela não curtiu. E ele é um preto, né, de direita. Um preto que defende Bolsonaro, capitalismo e tal. E ela, a Andressa, é uma preta que defende o feminismo, o comunismo. Que é uma hipocrisia, porque o feminismo é um movimento bem racista, né? Sim. Entendeu? O comunismo também. E aí ela pegou e defende todos esses ideais e Eu Sou Marrom não. E aí, na mesma época, Eu Sou Marrom, acho que ele saiu da Bahia e veio morar em São Paulo. O que mantinha ele eram as redes sociais dele. Uhum. Ele fez um vídeo refutando ela e ela foi e chamou ele para uma live, para um debate. E aí no debate aconteceu uma coisa que ele deixou ela meio que, acho que em saia justa. E aí o pessoal começou a pegar esse corte e começou a zoar ela, se eu não me engano. E aí ele fez um outro vídeo lá, tipo, refutando isso em cima disso daí também. Eu sei que ela fez uma live dizendo que ela nunca foi tão humilhada, alguma coisa assim. E ela falou assim, se eu nunca pedir pra alguém fazer algo de ruim, eu vou fazer. Eu pessoalmente vou fazer o TikTok derrubar a conta dele. E não sei o que. Ela fez uma live falando isso. Só que ela não esperava que as pessoas iam gravar ela falando isso. Uhum. Daí gravou a live dela. Literalmente, no outro dia, o moleque tava sem conta. Ele perdeu a conta. E aí eu falei pra ele, irmão, o que aconteceu? Aí ele falou, cara, a Andressa falou que eu derrubei minha conta, ela de fato derrubou. Aí eu falei, não, peraí, pô. Aí eu fiz um vídeo, né, explicando a situação. Tentei entrar em contato até com a galera do TikTok pra ver se recuperava lá a conta dele. Foi uma situação assim que o pessoal, eu nem lembro se resolveu, passei o contato pra ele. Eu acho que não resolveu, não lembro, não sei dizer. Mas eu fiz um vídeo mostrando as hipocrisias da Andressa, né? Falei, pô, que da hora, né? Uma mulher que fala que tem que defender o movimento preto, porque os pretos eles são oprimidos, eles são perseguidos e tudo mais. Fez um preto que veio da Bahia, que passa necessidade, que depende de uma ferramenta de trabalho, perder a sua conta. Bom, começa por aí. E aí eu mostrei toda a hipocrisia dela e mostrei tudo que ela sempre pregou, o que ela prega hoje, tudo que ela já fez de errado. Ela participava de um programa de um reality, onde ela... Acho que ela era tipo jurada, assim, sabe? E aí tinha uma mulher no reality, meu, ela arregaçou com a mulher no reality. Ela falou mal da roupa, falou que ela não sabia dançar, que ela não sabia cantar. Assim, ela debulhou a mulher. A feminista. Ah, feminista. Isso Entendeu? não é por mulheres? E ela arrebentou com a mulher. E o homem que tava do lado dela na bancada, que, tipo, ficou contra o que ela tava fazendo. Sim. Sabe? Ou seja, um homem defendeu uma mulher. Ela, feminista, não defendeu. Então eu mostrei tudo isso, sabe? Fiz um vídeo e ela não esperava que eu teria esses vídeos na mão e eu soltei. E aí ela me processou em cima disso, ela falando que eu que eu denegrei não a sou de imagem dela. argumento? Nem sei, cara. Eu nem quis ver o processo. Aí Coitada. eu mandei pra advogada e aí eu Ele falei... tava ocupado tacando fogo no processo. Ela tava tacando fogo no processo dela. Eu só mandei uma copa pro advogado e falei, posso tacar fogo? Aí ele, eu falei, então tá. Velho, não, é muita hipocrisia. Ela pediu a suspensão do meu Instagram no processo, sei que ela pediu isso, e a limitação dos meus conteúdos. Porque o meu conteúdo parasse de ser entregue pela Censura, que legal. Tentou me censurar. É. Liberdade de expressão. E aí, só que aí a gente já entrou com recurso lá, tá? Não conseguiu isso, né? Óbvio, Uhum. se conseguisse também, o país é esse, né? Mas... Fuinha, eu queria falar pra você agora, que a gente tá chegando no final da nossa conversa, sobre as suas propostas e projetos da sua candidatura a deputado federal por São Paulo. Assim, eu achei incrível, assim, incrível todas as suas pautas aqui, só que eu queria, eu não sei se eu já vi algum outro candidato fazer isso daqui que você tá fazendo. Eu queria falar com você sobre cada tópico aqui, e que você falasse pra gente como que nasceu esse desejo aí de cada projeto. Tá. CPF, PET, SUS, PET. O que é isso? Tá, ó. Explica pra gente o que é O isso. SUS-PET, o que seria? Seriam centros hospitalares, né? Um em cada capital, específico para poder tratar animais em casos extremos e dando preferência para animais de rua. Por quê? Como eu falei para vocês, não adianta a gente colocar 10, 20, 30, 50 mil ONGs no país,
Porque a ONG ela vai enriquecer em cima do trabalho, ou seja, ela vai colocar lá que ela resgata 100, 200 animais por mês, só que ela vai resgatar 10, o restante do dinheiro ela vai colocar no bolso, entendeu? Então, pra gente, é muito mais fácil a gente anular essas ONGs e a gente colocar centros hospitalares que vão manter a causa animal. Por quê? Porque, como eu falei, eu sozinho eu recebia, cara, juro, no mínimo uns 10 resgates por dia pra fazer. E isso era muita coisa, não tem como é que eu vou resgatar 10 animais por dia, é impossível. Então é muito mais fácil a gente ter esses centros, porque você às vezes defende a causa animal, só que você não tem tempo para poder ficar correndo atrás de resgates e não tem recurso. Mas às vezes você gosta da causa, que nem a Aline, ela é super a favor da causa, ela gosta demais, e todo animal que ela vê na rua ali, ela quer poder pegar e poder resgatar, para poder tratar, só que ela não faz porque não tem dinheiro para fazer e não tem tempo. Se a gente montar esse hospital, qualquer pessoa ela consegue pegar aquele animal que está sofrendo, agonizando na rua e levar para poder tratar no hospital e tudo mais. Então, assim, esse é um dos tópicos. Ah, Funha, beleza, mas aí o animal tá na rua, ele vai para lá e de lá ele vai para onde? É por isso que eu quero criar o CPF Pet. Por quê? O motivo de termos tantos abandonos hoje na rua e tantos animais de rua é porque o animal está muito acessível para os tutores. Então, assim, todos os animais, o cara pega o animal quando ele é pequeno, quando ele cresce, não tem mais espaço no apartamento, não gosto mais, joga na rua. E ninguém fiscaliza isso. Entendeu? Se hoje você tem um filho, pô, seu filho tá lá, seu filho se perdeu, pô, cadê o filho? O cara passou 5 dias, o filho não tá mais com ele, vai ter uma investigação, pô, cadê o filho? Você matou seu filho, você deu pra adoção, cadê seu filho? Você não deu queixa, não fez nada? Sim. E por que o cachorro é diferente, entendeu? Então, é uma vida. Então, assim, qual que é a ideia? Que quando a pessoa quiser um animal, aquele animal vai ser registrado no nome dela, no cartório, tudo bonitinho. E essa ideia do SUS, pode falar. Se ela abandonar? Então. Aí puxa no histórico do CPF da pessoa que existe um animalzinho vinculado nela. Isso, como é que vai ter o controle disso? O animal tem que tomar vacina todo ano, existem vacinas públicas. Então, quando aquele animal for vacinado, seja numa clínica pública ou particular, todas as clínicas vão ter um sistema. Esse sistema vai ser vinculado com um órgão de fiscalização, né? E aí, ele foi vacinado, vai bater no sistema que aquele animal tá sob controle, ele foi vacinado, então ele tá lá ainda com aquele tutor. Pô, passou a data de vacinação, passou uma semana, passou um mês, o cachorro não foi vacinado. Vai alguém fiscalizar, vai na casa daquela pessoa, pô, cadê o cachorro? O cachorro tá aqui porque não vacinou. Então você tem 3 dias para poder vacinar, vai ter uma data ali e tal. Chegou lá, cadê o cachorro? Não tá lá. Pô, o cachorro fugiu. Por que você não deu queixa do cachorro? Por que você não protocolou uma queixa e mostrou pra gente sumiu pra que fosse atrás? Incrível. Entendeu? Então, tudo isso vai diminuir com que as pessoas consigam abandonar e você vai conseguir fazer com que somente quem queira animais de verdade vão ter. E vinculado a isso, você tem o SUS Pet, que vai conseguir manter os animais. Quando a pessoa for adotar aquele animal automaticamente já vai castrado para aquela pessoa. Então não vai correr o risco daquele cachorro lá. Teve várias crias e as crias foram abandonadas. Não. Por quê? Porque ele vai ter um hospital ali que vai fazer a castração. Só que esse hospital seria, privatizado ou seria sustentado pelo próprio governo? Porque eu falo porque, assim, hoje a gente vê que já tem um problema no próprio SUS para humanos, né? Sim. Trazendo um SUS Pet, será que a gente enfrentaria os mesmos problemas? Como que seria isso na sua visão? Então é o que eu falo da questão das ONGs. Eu sou muito a favor de anular as ONGs e investir nesse projeto, porque o ONG gasta muito. Sim. O recurso hoje que é demandado para a ONG é muito alto. Se a gente diminui essas ONGs pets tem muitas que não são usadas para nada, literalmente, sabe? Você vai lá, você pode buscar o recurso e a ONG ela não faz nada. Você diminui ONGs que são desnecessárias, coloca uma fiscalização intensiva disso, tira o controle dessas ONGs em cima da causa e pega esse dinheiro que seria investido nisso e coloca nos hospitais, entendeu? Legal. Então seriam utilizados os mesmos recursos que já são utilizados, porém você vai ter um centro de um hospital que vai ser focado para isso, somente para aquilo, entendeu? Claro, se a gente aí é um projeto a ser estudado melhor, que se tem grandes empresários que estão a favor de ajudar o projeto e a causa, melhor ainda, né? Mas hoje a ideia é que você tire um pouco da liberdade dessas ONGs de poder pegar ali qualquer pauta para eles que já, da sua maior parte são de esquerda de fato, né? E você conseguir pegar esses recursos e investir num hospital veterinário específico ali para que a gente consiga fazer o projeto andar. E aí você diminui os animais de rua, você diminui os abandonos, você diminui também a quantidade de ONGs que não fazem nada, entendeu? E você consegue, de fato,
diminuir tudo e melhorar a qualidade. Eu acho que essa é a ideia. Ô, Fuinha, aquela questão do CPF, se o cachorro morreu, e aí, tem um sistema para informar? O cachorro Então, morreu. Aí vai ser dado o óbito. Quando ele for nesse hospital específico, nesses centros que a gente quer ter, vai ser dado o óbito e aquele cachorro vai para cremação. Porque, Entendeu? por exemplo, aqui no interior, não é igual na capital. Se o cachorro morreu, você enterra no quintal. E ninguém fica sabendo, entendeu? É. Então, aí que tá. Vai saber, né? Aqui no interior de Piracicaba, eu não sei te dizer direito, mas muito provavelmente você deve ter alguma ONG aqui, entendeu? Tem. Então, no lugar dessas ONGs, ter esses centros, entendeu? Que esses centros eles vão ser fiscalizados especificamente para que, morreu, vai ser levado para esse centro e vai ter um crematório lá dentro. Então, quando cremou, vai mostrar, vai ser dado baixa, aquele animal, de fato, foi a óbito, entendeu? Então, é substituir as ONGs por estes centros. Porque, cara, de fato, a pessoa que ela tem uma ONG, ela tem que defender a causa. Então, ela não vai perder o trabalho dela da ONG. Ela vai continuar trabalhando nesse lugar. Ela vai ser assalariada em cima desse lugar. Já que ela não está enriquecendo com a ONG, então ela não vai ter problema nenhum para ela trabalhar nesse lugar. Agora, ela só vai ser contra o projeto se, de fato, ela estiver ganhando dinheiro de alguma outra forma através da ONG. Sim. Entendeu? Então, essa é a ideia. Fuinha, olha, de todos os seus projetos que eu avaliei bem, de verdade, alguns eu nem dava tanta atenção assim. Eu nem dava tanta importância. E após eu avaliar, comecei a dar. Então, eu visualizei cada um aqui, só que pra mim, particularmente falando, o mais importante deles é quando você fala da militarização e fiscalização nas universidades. Porque assim, a gente sabe que as universidades públicas hoje é um campo de concentração comunista. Total. Para o estudante cristão, né, amiga? Você que estuda? Sim. Para o estudante cristão, conservador, de direita, mesmo que ele não se manifeste, se ele for minoria, ele é engolido. Sim. Então assim, não é que a gente não quer que você seja comunista, mas é do portão para fora da universidade. Né? Nenhuma militância impositiva que faça engolir esse indivíduo cristão. Não deixar ele fazer a militância dele com o nosso dinheiro, né? Exatamente. E assim, ali é um lugar para se formar profissionais, médicos, jornalistas e tudo mais. E ali está se formando revolucionários, né? Na verdade, revolucionários mentirosos, né? Que mal sabem o que se trata o comunismo, o marxismo, enfim. Como que isso vai funcionar? De verdade, eu queria que você falasse para mim sobre esse projeto, porque eu achei extremamente importante. Então, primeiro, quando eu falo de militarização, é você ter bases militares ao redor dessas universidades, né? Porque a partir do momento que você tem militarização, você também tem fiscalização. Então, é orgânico isso daí. Você tira um pouco do poder dos militantes dentro das universidades, porque eles, de certa forma, vão se sentir acuados ao se posicionar de tal forma dentro das universidades, como a gente entende. Dentro das universidades, você tem que formar profissionais e não militantes. Exatamente. Outra coisa, a gente quer desenvolver um aplicativo que todas as pessoas vão poder ter no celular, todos os estudantes. Quando você tiver algum ato dentro das universidades que são antidemocráticos, Não se funcionar todo dia. você aciona dentro do Até aplicativo. mesmo pelo professor, né? Às vezes nem vem pelo aluno. Tem um vídeo seu, pô, que o seu professor lá. Naquela situação, vamos pôr aquela situação específica, né? Você pega aquele vídeo, você sobe aquele vídeo para dentro da plataforma. Vai ser acionado para uma base de militarização mais próxima da universidade. E aí vai ter uma fiscalização que vai lá, pô, por que isso aqui tá acontecendo? Entendeu? O professor vai sair preso. Entendeu? Então, ou seja, dentro das universidades vai acabar com esse negócio de, eu sou um militante que vou fumar maconha aqui dentro, vou fazer minha graça e ninguém vai falar nada. Não, entendeu? Não vai. Ele quer ter a liberdade dele de se manifestar, quer fazer a marcha da maconha, a marcha das vadias, quer fazer, faz. Da faculdade pra fora. Entendeu? Dentro da faculdade não, por quê? Porque quando tem a faculdade, os policiais acabam não entrando lá porque tem alunos, aí às vezes tem de menores e tudo mais. Ou seja, o policial fica acuado de entrar e aí dentro da universidade, os militantes ganham forças. Então, dentro disso daí, a gente consegue também, com esse sistema do aplicativo e com a militarização, você consegue fazer com que os alunos que têm medo, às vezes, de se defender ou de se posicionar, eles consigam denunciar, vai ser anonimamente, mas você vai ter ali a foto, você vai ter um vídeo, você vai ter um áudio que vai ser mandado ali para as bases que vão estar ao redor da faculdade. E aí, quando chegar lá, aí você consegue descrever, foi em tal sala, tá em tal lugar, e aí as pessoas vão ser surpreendidas na hora. Incrível. O aplicativo é muito fácil. Você não precisa recorrer a algum lugar, alguém, tá ali. Tá ali na hora. Entendeu? E você tem vários projetos para as escolas também, né? Aula de Libra.
Gestão Assim, financeira, né? Todos os meus projetos Empreendedorismo. eles são baseados especificamente entendendo que nós somos o futuro da geração. Né? O que a gente está fazendo aqui agora, nesse exato momento, é plantar a semente para que cresça uma árvore e os nossos filhos colham frutos dessa árvore. Né? Você bate bastante na tecla da geração inconformada, né? Entendeu? Então, porque assim, se a gente começar o trabalho agora, a sementinha ela vai germinar e vai dar tudo certo. Vai. Porém, depende do nosso agora. E aí, quando eu falo de a gente colocar cursos e aulas de gestão financeira, de empreendedorismo, dentro da grade de aulas, desde a base lá do quarto, quinto ano, você faz com que crianças mesmo, elas começam crescendo, entendendo, sabendo o que é o empreendedorismo. Porque eu falo, lá que eu falei no início do podcast, a minha família se salvou através do empreendedorismo, sabe? A minha família, ela conquistou o que tem hoje porque foi empreendedor. E hoje nós temos um país aí que ele é um dos países que mais abrem comércio no decorrer do ano. Cara, são vários CNPJs todos os anos, assim, é muita coisa. Sim. Só que temos uma grande perca de CNPJs também, muito comércio que fecha. Isso tá errado. Por que isso aqui tá errado? Porque muitas vezes as pessoas elas têm o sonho de ser um empreendedor, mas elas não sabem como ser um empreendedor. A gestão. Então, a gestão. E aí, se você coloca isso desde pequeno nas escolas, o aluno ele já vai sair da escola. Às vezes, você vai ter um aluno que ele vai sair de lá querendo ser um veterinário. Vai ter um aluno que quer sair de lá um médico. Mas, pô, por que não pode sair um aluno lá querendo ser um Steve Jobs? Um Elon Musk? Por que a gente Precisamos. pode? A gente precisa disso. Mas, assim, o Brasil ele não investe nisso. Então, se a gente começar a investir na base, você pode ter certeza que, pô, daqui 20 anos, 30 anos, nós vamos ter uns Steve Jobs, uns Elon Musk certeza. espalhados por aí. Amém. E a base é a educação, né? A base é a educação. E aí é por isso que eu entendo isso. E aí, claro, também, coisas que a esquerda nunca faz, mas a gente faz, né? Eles pregam que fazem, mas não fazem, que é a inclusão. A verdadeira inclusão que eu falo na aula de Libras. Exatamente. Ou seja, hoje, eu te falo, eu não sei falar Libras. Se um surdo vem falar comigo, eu não sei. Um surdo, mudo, eu não sei falar Libras. Mas se eu tivesse uma aula disso na minha escola, com certeza hoje eu saberia falar. Quem levantou muito essa pauta foi a Michelle Bolsonaro, Michelle. né? E ela aprendeu justamente Uhum. por isso. Entendeu? Então, assim, eu acho que é muito bacana, é muito importante a gente ter isso desde a base, até porque é inclusão. Hoje a gente tem aí 10 milhões de pessoas que falam, precisam se comunicar através de Libras, né, no país. Então, em algum momento da sua vida, você vai encontrar alguém que precisa e tem essa deficiência. Ela é a nossa segunda língua oficial É a segunda língua oficial. do Brasil. O Brasil tem Incrível, duas né? línguas oficiais. Ao invés de banheiro de todos, né? Né? Ao Ao invés de invés ficar de falando banheiro. willy-dilly, né? Vamos aprender a falar com É, surdo, Banheiro de com... todos. A Isso verdadeira sim é inclusão. inclusão, né, gente? Outra inclusão que você defende é para os autistas, né, Linha? Sim. E eu não entendi muito bem sobre esse suporte para as mães, né, da reestruturação salarial que possuem os autistas, os filhos autistas na família. Como é que vai funcionar pra gente? Porque o que eu acho importante também é que se alguma coisa acontecer com essa mãe, o indivíduo, o autista, o filho, ele é uma pessoa, ele é um indivíduo. Ele vai ficar 100% dependente desse salário vindo da própria mãe ou alguma coisa vai ser vinculada ao CPF dele, à pessoa dele? Sim, é o que acontece assim, ó, hoje. Uma mãe tem um filho autista, inclusive eu tava fazendo campanha lá em Jundiaí, e eu encontrei uma mãe que sofre exatamente disso, eu fiz um vídeo com ela, né, e, poxa, ela super agradeceu, ela mandou no grupo da galera, porque, assim, uma mãe que tem um filho autista hoje, ela recebe um salário mínimo para manter aquele filho. Se aquela mãe recebe mais de R$310 registrado em carteira, ela perde o auxílio do salário mínimo do filho. Absurdo, né? Ou seja, então a mãe tem que decidir entre, se eu for uma mãe, um filho de uma pessoa rica, tudo bem. Mas se é uma mãe da periferia, que foi o caso que eu encontrei ali em Jundiaí, a mãe então ela tem que sobreviver de fato com o salário mínimo, ela tem que começar a trabalhar clandestinamente, vamos pôr assim, ou seja, sem carteira, ela não pode ter um currículo na carteira dela, e tem que trabalhar de qualquer outra coisa, e cara, hoje você não consegue nenhum cargo renomado sem ter carteira assinada. Sim. Então ela tem que se propor a trabalhar de faxineira, enfim, trabalhar de qualquer outra coisa para poder manter o salário, porque o salário mínimo hoje você não mantém, ainda mais um filho autista, que tem várias outras necessidades. Tem que pegar ônibus, tem que fazer tratamento, tem que fazer fisioterapia, dependendo, são várias coisas, né? Remédios, né? Então o que a gente entende? Que esse auxílio que vai para o autista, ele tem que ser pro autista. Independente se a mãe dele recebe R$10 ou a mãe dela recebe 1 milhão por ano. Aquele dinheiro é para ele, para ele ter o custo dele vai ter que se deslocar para fazer voltar o tratamento, comprar remédio, é para aquilo.
entendeu? E compatível a isso, a gente tem que ter também um suporte para aquela mãe. Porque hoje existem diversos tipos de autismo, mas se você pegar um filho, uma mãe tem um filho com 20 anos de idade. Aí, pô, ela cuida daquele menino 20, 30 anos. Só que é um filho autista, ou seja, ele é dependente daquela mãe para sempre. Sim. E aí ele vai e morre, acaba acontecendo uma coisa e ele morre com 30 anos. Aquela mãe ficou fora do mercado de trabalho por 30 anos. Quando ela tinha 20 anos, ela estudou alguma coisa, mas 30 anos depois, ela já não tem mais o mercado de trabalho mudou, tudo mudou, né, no mundo. E ela não está preparada, por quê? Porque ela não trabalhou, ela não estudou, ela não fez um curso, ela não fez uma faculdade, porque ela dedicou 100% do tempo dela para aquele filho. Então aquela mãe tem que ter um suporte para que ela esteja preparada para voltar para o mercado de trabalho quando aquela situação, se porventura acontecer, Deus livre e guarde, né? Então tem que ter um suporte para aquela mãe nesse quesito, ou seja, então ela tem que poder fazer um curso, ela tem que poder estar preparada para o mercado de trabalho, e caso aquele filho dela venha a óbito ou qualquer outra coisa, ela tem que ter um suporte, um respaldo para que ela esteja preparada para voltar para o mercado de trabalho ou algo para se manter até lá, entendeu? Então é isso que eu acho que a gente tem que defender legal. também. E a gente entrou aqui nas suas propostas, né? Só que a gente não falou da base, que você vai ser deputado federal. O que faz um deputado? Qual que é a diferença do deputado federal e estadual? Explica assim. É bem simples, né? Hoje o deputado estadual, ele trabalha pro estado, de fato. Uhum. E as leis que ele faz. E quem ele fiscaliza é o governador. Ele trabalha diretamente com o governador dos estados. O deputado federal, a diferença é que as leis que ele faz, ele trabalha em âmbito nacional, ou seja, o país inteiro, e ele fiscaliza o presidente ali, né? Ele trabalha sempre junto com o presidente. Ou seja, ele faz uma lei, o presidente que assina, sanciona. Ou o presidente faz a lei e são os deputados federais que sancionam. Então, é bem simples, assim, né? Não tem uma grande... Por que você foi direto pra Isso que eu federal? ia perguntar. Por culpa do presidente. Por conta do O presidente. presidente. Eu ia vir deputado estadual, e aí o presidente estava numa reunião lá com o pessoal, né, na Alvorada, e aí ele falou, Fuinha, você é um jovem, tem potencial, as bandeiras que você defende é de grande importância para o país, não só para São Paulo. E foi uma conversa assim, muito específica sobre tudo isso. Ele falou, você tem potencial para ter voto para ser um deputado federal, então acho que faz muito mais sentido e tal. Eu preciso de pessoas como você, né? E aí ele citou até o Nicolas no dia, né? Ele falou, o Nicolas, ter você e o Nicolas jovens aqui junto com a gente vai ajudar a trabalhar. Falei, tá bom, então... Porque o que a gente vê é o pessoal construindo carreira, né? Vai de vereador, estadual, federal, depois vai pro Senado. Nossa, coragem, você ousadia pulou, dele, né? Aí o presidente falou, falei, tá bom, presidente. Tá O falado. capitão mandou uma vez, sim, senhor. E aí eu Isso fui. Aí foi através desse pedido dele, né? Que aí o pessoal lá do PL abriu as portas e aí, pô, falou, não, filho, você quer legenda para deputado federal? Vamos pra cima, tá aí. E Ai, chegou a que legenda incrível. e foi. Uma coisa que eu invejo você também é que você foi, não só conhecer o Bolsonaro em alguma manifestação, foi na casa do Bolsonaro, né? Como que foi isso? Conta pra gente. Meu, foi assim, ó, Incrível. eu peguei, depois de todo o AUE do 7 de setembro, eu fui convidado para ir na Jovem Pan. No ano passado ainda. Do ano passado. Aí na Jovem Pan, aí eu falei na Jovem Pan e tal. Uma semana depois ali, o pessoal da assessoria do presidente foi entrar em contato comigo. Aí falou, você quer vir pra Brasília, conhecer Brasília e tal. Em nenhum momento falou, conhecer o presidente, falou conhecer Brasília. E aí eu conheci o Marcelo Álvaro Antônio, que era ministro do turismo, atual deputado federal mais votado da história de Minas. E aí ele falou, Fuinha, vem ficar na minha casa. Beleza, aí a Amanda, a filha dele, a Amanda Teixeira, né, que fez o convite também. Falei, vamos, eu fiquei na casa dele. E aí ele me levou, cara, ele me apadrinhou literalmente em Brasília. Ele me levou para conhecer a Câmara dos Vereadores, o Senado, tudo em Brasília que eu conheci foi com ele. Ele que me apresentou tudo. Ele é um cara incrível, inclusive ele tem meu apoio. Eu apoio o Nicolas em Minas, mas eu apoio ele também porque ele foi um padrinho, eu sou muito fiel, né? A fidelidade é uma coisa que eu não negocio. E aí peguei e ele me apresentou tudo lá. E aí ele falou assim, vamos lá, preciso conhecer o chefe de gabinete do presidente. Eu falei, tá bom, só o chefe de gabinete do presidente. Esqueceu como se respira. Aí eu, tá bom, e eu nem tava... Sabe aquele meme, não tenho roupa pra esse rolê? Sim. Eu tava sem roupa literalmente. Porque assim, eu tinha comprado uma roupa... Gente, no rolê parecia que ele tava impecável, preparado e foi Né? pra aquilo. Eu não sabia de tudo isso. Não, eu tinha comprado uma roupa específica porque eu falei, cara, eu vou estar em Brasília. Se tiver algum evento que eu já ia estar em Brasília, Vai que. eu vou com aquela roupa pra ver o presidente. E aí quando o Marcelo falou, vamos lá pra você conhecer a Câmara, conhecer meu gabinete e tal. Eu falei, tá hora, eu fui com uma polo preta assim, né, todo simples, assim, normal. E roupa de, vamos ali comprar um pão, né.
Meu, do nada eu tava sentado lá com o chefe de gabinete do presidente. E aí, que é o Célio, que é um cara incrível também. E aí, conversando com ele e tal, e ele tinha acompanhado tudo que aconteceu no 7 de setembro, né? E aí ele perguntando da causa animal, tipo, quase um podcast na sala dele, né? A mesma coisa, aí conversando com ele. Aí ele falou, peraí, rapidinho. Aí ele abriu uma porta, um corredorzão e tal, ele foi, sumiu assim. Daqui a pouco ele voltou. Aí ele, Fuinha, vem cá. Aí eu levantei, até eu falei, ele vai mostrar alguma coisa, né? Abriu a porta, atravessei o corredor. Quando ele abriu a outra porta assim, aí tipo, literalmente tava ali de pé na minha frente assim, ó, o Bolsonaro assim, ó. Meu Deus! O bracinho assim, aí dando risada. Eu olhei assim, tipo, eu travei acho que uns 3 segundos. Tô sonhando. Meu, na frente eu olhei cheio de lágrimas na hora. E foi muito louco, porque Foi a assim... primeira vez? Primeira vez. Porque assim, quando eu entrei, aconteceu uma coisa muito louca. Na minha mente, assim, veio... Foi Deus falando, eu falo que foi Deus, porque eu sinto que foi Deus falando comigo. Deus falou, é aqui que eu quero que você esteja, sabe? Eu senti isso. E aí, cara, eu juro pra você, foi muito rápido. Na hora que eu tava lá, eu voltei lá naquela igreja, que eu fui lá, sabe quando o pastor falou que eu falei pra vocês? Filme, assim. Meu, foi muito rápido, eu voltei, literalmente deu start. Eu falei, aí, putz, é isso, né? E aí hoje, refletindo, inclusive, eu até falo que é o que o pastor falou lá atrás pra mim, que ele ia me colocar em lugares que eu nunca imaginei. Não é que eu estaria andando com o Luiz Souza um dia, que eu estaria com o Carlinhos Maia, o Whindersson, não era isso. Porque o propósito dele era muito maior do que aquele momento que eu tava vivendo. E de fato era. E aí eu conheci o presidente ali e tal. Aí, pô, tremi igual a Vara Verde, né? Aí eu cheguei lá, toquei na mão dele, aí, pô, tem algumas fotos muito bacanas lá que o pessoal tirou da hora fazendo selfie com ele assim, né? E aí ele perguntou, né? Ele, doutor Animal, estamos juntos pela causa animal. Tá ok? E aí conversamos e tal, e foi bem bacana. Ele pegou e... Aí quando acabou aquilo ali, ele gostou, né? Ele simpatizou comigo. Aí à noite teve uma live dele. Aí o pessoal da assessoria dele falou assim, traz ele na live. Aí eu fui na live à noite, vi a live, conversei mais uma vez com ele. Inclusive, assim, quando acabou a live, tava tendo um jogo do Flamengo, cara. Aí ele desligou a live de quinta-feira, aí ele colocou no jogo lá, tava tendo, acho que é Flamengo e Botafogo. Ele, senta aqui, sentou o presidente, o Marcelo e eu. Foi assistir jogo. Aí ele cantou ele. Isso, E aí, quem você acha que ganha? Fui eu. Falei, eu nem acompanho futebol. Mas já que você perguntou. Nessa hora dá um chute e vai. E aí foi, conversou um pouquinho e tal, e as coisas aconteceram. Foi Deus que abriu as portas de fato, né? E foi. Então quando você foi na casa dele, foi a primeira vez que você conheceu ele? Eu conheci ele, eu conheci ele o primeiro dia de fato que eu vi ele foi lá no Palácio da Alvorada. E depois foi no Planalto. Ah, entendeu? entendi. Foi 2 dias. Foi no mesmo dia, eu fui nos dois. Foi na Alvorada. Mais uma vez então, você Foi. mandou um zap? Você contata a gente? Quem sabe quando eu ganhar se eu não vou ter o zap do presidente? Então você fala do Piracicaba, presidente, lá. Galera, quer fazer um podcast com você lá? Tá ok, vou lá. A gente morre. A gente morre. Mas agora, pra encerrar o nosso podcast, né, vamos fazer um bate-volta bem rapidinho. Sim, né? importante demais. A Lara montou umas perguntas assim, papo. A gente pergunta sim, não, por quê? Tá. Sabe, que eu acho importante. Pergunta de xizinho, né? Tan, 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 tan. Então tá. Aborto, saúde pública ou assassinato? Assassinato. Porte de armas, um perigo ou um direito? Direito. Educação sexual nas escolas, necessidade ou absurdo? Absurdo. Modelo de governo, troca ou continua? Tipo, Continua? Democrata. Feminismo. Direito ou privilégio? feminismo? Eu ia comentar. Maioridade penal, diminui ou mantém? Diminui? Diminui. Total. Cota racial, faz justiça ou fortalece o racismo? Fortalece o racismo com total certeza. E o último? Política e religião se misturam? Se mistura, pô, com certeza. Tem que misturar, né? Nunca estiveram separadas, né, gente? Tem que se misturar. Não faz sentido, cara, você separar política e religião. É necessidade, né, misturar isso. Como eu falei pra vocês, se não misturasse a política e a religião, no meu caso, que aconteceu lá em 2020, né, que quando eu procurei uma igreja, a igreja não estava aberta, se tivesse políticos, né, se o governador do estado de São Paulo fosse um cristão, tenho certeza que as igrejas não estariam fechadas, entendeu? Exatamente. E assim como eu precisei de uma igreja naquele dia, quantas outras pessoas não precisou? Sim. E eu me arrisco até a dizer, pessoas que estavam com depressão, às vezes praticou um suicídio, tá? Porque a igreja estava fechada, e às vezes uma igreja que estivesse aberta naquele dia, faria com que ela tivesse sido salva, entendeu? Então, a política ela se mistura sim, e a religião, porque hoje a gente fala de política. Pra amanhã podemos continuar falando de Jesus. Nossa, por favor. É isso. Eu queria falar uma coisa bem importante, particularmente falando sobre você, sobre o Robertson, sobre o Fuinha.
Eu não te acompanho desde ontem, desde semana passada. No meu processo de produção de conteúdo, você foi muito importante para mim no começo. Você foi um dos primeiros que eu comecei a acompanhar ali. Então, quando eu descobri a sua candidatura, né, a gente até conversou, falei, com certeza, assim, porque não é somente um ativista político, um blogueirinho. Então, eu acreditei nos seus princípios, nos seus ideais. Então, gente, não é somente a causa por um autista, uma causa animal, uma inclusão. A gente sabe também que você é contra o aborto. A gente sabe também que você é contra a ideologia de gênero. E também você é contra a sexualização precoce das crianças, né? Então, são princípios que são inegociáveis pra gente. E pra quem fala que o cristianismo não deve se envolver não deve influenciar o seu voto, pode e deve sim. Então, o meu total apoio vai pra você, pra federal, você sabe disso. Então, assim, é uma confiança que eu deposito em você, que é por princípios, sabe? Pela pessoa do Robson, de verdade. E eu agradeço a sua coragem, sabe? Porque não é fácil, não tá sendo fácil, não será fácil depois que você se eleger, porque vai se eleger. Amém. E depois eu quero também declarar que o nosso total apoio com você vai permanecer, sabe? Como juntos e irmãos em Cristo também. Amém. E aí é isso, eu quero agradecer a oportunidade, porque pra mim é um privilégio entrevistar você. Que isso. De verdade, porque se puder você vai voltar, no nome de Jesus. Com certeza. Vai voltar já como deputado. Amém. Falando dos futuros projetos ainda. Isso aí. Falando dos seus propósitos de família com a Aline, que é lindo também. É isso. Eu louvo pela sua vida, de verdade. Obrigado, eu sou muito grato por estar aqui. Enfim, acompanho a Laila. Vocês têm um potencial gigantesco. Como eu falei no início, acho que estava fora das câmeras, inclusive, a gente está do mesmo lado. A gente não é por quantidade de seguidores, não é por quanto de mídia a gente tem, é por princípios e ideais. E se a gente não fizer juntos agora, né, e entender que, não é por tamanho de quantas pessoas a gente atinge, mas pelo que a gente luta, ou a gente faz e as coisas melhoram, ou a gente se omite, quem sofre é os nossos filhos, é o nosso futuro também, mas acho que o principal é pensar na nossa geração que vem após, né? Exato. Então, com certeza. esse é o principal. Mas sou muito grato por estar aqui. A gente que agradece a sua presença. Daqui, ó, 22:15. Nossa, a gente falta 9 dias. Dá uma dorzinha de barriga ali. Nossa, não, o frio na barriga tá... Mas eu garanto que eu volto, né? Eu volto pra falar com vocês. A gente vai cobrar, Deus quiser, eleito... Não, você passou a eleição, foi eleito, na outra semana eu tô aqui. E a foto da Tá bom? Isso aí. Obrigado mais uma vez, que Deus abençoe, continue firme no trabalho de vocês. Já falei antes, falava agora aqui ao vivo pra vocês. Vocês vão chegar muito longe, vocês têm um potencial gigantesco, vocês defendem o trabalho de vocês. E torço para que isso aqui, cara, não vire só o maior podcast de Piracicaba, mas também um dos maiores do Brasil, porque o que vocês estão defendendo aqui é maravilhoso. Amém. A gente agradece a sua presença também, né? As pessoas que estão assistindo. E até o próximo episódio. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.